Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Estou muito feliz de estar promovendo essa mesa redonda. O meu som tá bom aí, pessoal? Tá? Então tá. A intenção de promover essa mesa redonda é para a gente poder cada vez mais integrar todos os profissionais do movimento, né? E eu sempre falo assim, profissionais do movimento, porque tem várias categorias e eu acho muito rico a gente poder compartilhar aqui. Então hoje eu chamei algumas pessoas que são pessoas expressivas, né, nesse mundo da dança, né? E aí a gente cada um vai falar um pouco, compartilhando um pouco a sua experiência, o seu saber. E a ideia é essa, é que a gente possa ter aqui um ambiente de soma, né? Da gente fomentar um pouco e de repente ver outros olhares, tá bom? Então, vou começar já. A gente vai fazer mais ou menos de 7 a 10 minutos para cada palestrante. A gente tem a intenção de acabar mais ou menos às 10 horas da noite para você se programar, tá bom? Então, como eu pedi logo no início, eu vou pedir só que as pessoas que estão na mesa deixem o vídeo aberto e que todos os outros, por gentileza, fechem o vídeo para facilitar aqui para a gente a, o visual e a discussão. Então, eu vou começar com uma pessoa que é muito especial, a Adriana. Eu conheci a Adriana durante a pandemia e a gente vem estudando juntas. A Adriana sempre me chamou a atenção porque sempre nos meus cursos ela traz sempre um comentário, alguma coisa para agregar muito rica, né? Ela é do mundo da dança, da educação somática, também trabalha com yoga. E hoje eu convidei a Adriana e ela vai falar um pouco para a gente sobre comunicação com o aluno, tá? Então, Adri, te colocar no spotlight, bem-vinda. Oi, Ana. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Ana por mais uma oportunidade, né? Bom, eu sou a Adriana, vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou atriz pelo Conservatório Carlos Gomes, aqui em Campinas. Danço desde criança, depois voltei, né, me reconciliei com a dança durante a universidade, sou formada pela Universidade Federal de Viçosa e especialista na técnica clausiana, uma técnica de dança e educação somática pela PUC. Também nessa trajetória me encontrei com o Hatha Yoga, com Vinyasa, com Yin Yoga, no Instituto de Yoga Terapia aqui de Campinas, onde eu estou, onde eu tenho o meu espaço, o Estúdio do Corpo Campinas. Se você ainda não me acompanha lá pelas redes, no Instagram, você pode me seguir por lá, Estúdio do Corpo Campinas. Bom, quando a Ana me chamou, eu fiquei pensando, nossa, o que será que eu vou levar, né? A Ana propôs esse tema dança é fácil e, e eu fiquei pensando na minha trajetória, né? O que aconteceu comigo dentro desse processo de dança. Eu comecei dançando quando criança balé e jazz e em algum momento da minha trajetória eu tive uma lesão já adulta. E essa lesão me deixou 6 meses na geladeira, sem poder dançar. Naquela época, o diagnóstico para a hérnia discal era meio trágico, né? Hoje é bem mais suave, os profissionais até da FIS, os osteopatas, enfim. Mas na época você nunca mais vai dançar. Era isso, foi esse o diagnóstico, o veredito, né? E assim que eu cheguei na educação somática. E o que me impactou, a primeira coisa que me impactou na educação somática foi a maneira como a professora se comunicava com o aluno. As pausas, a gentileza, a pergunta: como você está se sentindo acerca de tal comando, de tal movimento? Isso foi
me encorajando primeiro, né, a voltar a me movimentar, porque eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de se lesionar e ter esse diagnóstico terrível, né? E a gente fica com medo do retorno, cheio de cuidados, cheio de paralisações, com medo de sentir aquela dor aguda novamente. E eu fui percebendo que aqueles comandos me deixavam numa atmosfera de confiança e aconchego. E é um caminho sem volta, porque eu, enquanto docente, enquanto professora, a maioria da minha trajetória eu lidei com crianças e adolescentes. Isso precisava ser revisto urgentemente. Primeiro, porque algo que aconteceu foi uma necessidade de encontro comigo mesma, porque eu era tão identificada com a figura da bailarina que eu fiquei pensando, poxa, se eu não puder mais dançar, e aí? Quem é a Adriana? Adriana sem a dança, quem é essa pessoa? E esse chão de sala da educação somática me deu essa oportunidade de encontrar quem era essa Adriana e como ela também podia se movimentar apesar de algum tipo de, entre aspas, limitação. E a maneira como a pessoa que me conduziu muito durante essa época foi Jussara Miller, e por muitas vezes eu também tive a oportunidade de me encontrar com a Angel Viana, que é a esposa do Klaus Viana, que ainda está viva e atuante e linda. E essas pessoas, mas principalmente Jussara Miller, que me conduziu. E a Jussara tem uma frase, que aí eu acho que é quando a gente se encontra com a fáscia. Ela dizia sempre assim para mim, Dri, a palavra é toque. Então, se a gente for pensar em fáscia, e como as pesquisas e na nossa vivência nós temos percebido como a fáscia gosta de gentileza, que você chegue devagar e de mansinho com jeito, e aí ela se derrete, e aí ela vai abrindo espaço, e aí ela vai te dando permissão e condição de movimento consciente. Será que a nossa palavra, se é verdade que ela é toque, ela pode ser brusca? Ela pode ser impaciente, principalmente? Será que quando eu recebo o meu aluno no meu chão de sala, eu preciso também rever essa minha comunicação? Como eu estou quando o meu aluno chega? Como eu me posiciono com relação a ele? É um 7/8 direto, barra, plié, levé, tararararará, ou tem um... Como você está hoje? Hoje. Quando é criança, é claro que a energia é outra de criança, eu entendo isso. Mas ainda assim, tem que ter aquele momento da sala em que a gente chega e fala sobre nós. Isso gera uma conexão com o nosso aluno. E também não é um perguntar como você está, como a gente pergunta na fila do banco. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, está sempre tudo bem. É aquele momento, esse momento da chegada do aluno é um momento em que você o acolhe e que você se conecta com ele e estabelece essa relação real e verdadeira e íntima, e que não é uma coisa maternal no sentido negativo, você não vai adotar ninguém. Principalmente eu percebo que dentro da educação somática, pelo menos na minha trajetória e na minha linha de trabalho, eu quero mais é que os meus alunos cresçam e se desenvolvam na sua autonomia. E não fiquem dependentes de mim, principalmente nessa relação de, enfim, vão buscar, voar, experimentar outras coisas. Principalmente agora com o conhecimento da fáscia, né? A gente sabe que em alguns aspectos a fáscia gosta dessa variedade de estímulos. Então, esse momento primeiro de acolhimento. Adriana, mas e aí? Eu não corrijo o meu aluno, né? Porque a gente que é da dança, né? Sempre tem aquela tia. Todo mundo teve aquela tia da varinha, todo mundo teve, né? Aquela professora que sentava.
E aí, como que é essa correção? Como que eu pontuo? É uma correção que ela sempre encoraja o aluno. Encoraja primeiro, o encoraja a aceitar a proposta, a sua facilitação, e encoraja o aluno a continuar na busca, porque ele vai nesse chão de pesquisa de movimento. Eu trabalho na técnica clausiana, eu trabalho com improvisação, e o estudo e o método que eu estou desenvolvendo, eu também vou para a improvisação, muito inspirada pelo Maércio, que daqui a pouco vai falar para vocês, que também é meu professor em neurociência e dança, quando ele diz sobre esse jogo de resolução de problemas e como isso nutre o nosso sistema e a nossa cognição. Como isso é importante, a improvisação para mim é uma ferramenta maravilhosa para isso. E você encorajar o aluno a ficar nesse lugar, porque no lugar da improvisação ele vai lidar com as suas limitações. E normalmente a gente não gosta muito de encarar as nossas limitações, ou pelo menos a gente está imerso numa cultura onde encarar as limitações não é muito positivo. Então, é encorajar esse aluno que ele permaneça aí, que ele permaneça nesse lugar. E as correções? Amorosas, sim, mas pontuais, assertivas. E como eu posso dar um toque, uma palavra que é toque no meu aluno de maneira assertiva, se eu não tenho prática? Se eu também não me investigo, se eu também não estou nesse chão de sala, nos meus momentos, também sob um olhar de um facilitador, isso eu acho que é muito importante também. Continuo aluna e continuarei aluna para sempre. Mas como que é isso? Eu sou aquele professor que eu falo e eu não faço mais aula, não estudo mais o meu movimento, não pesquiso mais o movimento, não me coloco em situações em que eu vou ser provocada nas minhas limitações também, para errar e buscar outras resoluções, outros caminhos. Então, eu tenho sempre uma frase que eu posto no Instagram, que é: viva o seu discurso, né? Viva o seu discurso. Então, a sua prática, a sua investigação é extremamente importante também, principalmente por isso. Porque você sentiu o toque de algum facilitador, ou de algum professor, ou de algum mestre em você, e um toque que fez diferença. De repente, você está em sala de aula com um aluno em situação semelhante sua, te lembra aquele toque, porque você se colocou naquele lugar em algum momento também. E o seu toque, certeiro, objetivo, mínimo, delicado, gentil, respeitoso com aquele aluno, pode levá-lo. Eu tive uma experiência essa semana, eu tenho uma aluna, Mariana, ela é profissional também, não é da dança, é do circo, e eu fiz isso na mão dela, numa exploração lateral, só isso. E ela foi, expandiu e se espreguiçou de uma maneira que ela falou, a hora que ela acabou de espreguiçar, esse espreguiço dela demorou acho que uns 30 segundos, a hora que acabou ela falou: Dri, o que é isso? O que foi isso que aconteceu agora? E a gente, nesse estudo de fáscia e de biotensegridade, nós sabemos que o espreguiçar é um momento muito importante no desenvolvimento de um trabalho de prática corporal, porque é um momento em que o corpo se autorregula. É um indício, uma dica que ele está dizendo que ele está entrando em homeostase, ou está procurando entrar em biotensegridade, equilíbrio entre tensão e condensação. Adri, com licença, 1 minuto. Oi. 1 minuto, já estou terminando, estou nos últimos. E aí, o que você... Poxa, eu podia ter tocado a Mariana em milhares de outros lugares, mas ela tem uma condição, e eu sei que essa condição que se apresenta no corpo dela é porque ela tem pouca vivência lateral. Então, eu só encorajei
com um toque, que ela fosse um pouco mais além do que normalmente ela vai, e ela foi, e foi mesmo. E espreguiçou e entrou num estado que ontem mesmo, novamente, ela me escreveu: Dona Adri, o que foi aquela aula de ontem? E ela está em processo de criação. Ela vem à tarde e o processo de criação dela de manhã. E isso quer dizer, se ela me escreveu ontem, essa aula foi na segunda-feira, ainda está reverberando nela. E provavelmente na semana que vem ainda a gente vai ter mais conversa sobre isso. Então, acolhimento, correção, menos é mais na sua palavra, na sua fala com o seu aluno. Então, você vai buscando dessa maneira cada vez ser mais assertiva. E aí, o Márcio vai falar com muita propriedade sobre isso. A gente pode pensar, então, depois sobre o uso de imagens, como que eu vou me comunicar com esse aluno de uma maneira a acessá-lo, de uma maneira a encorajá-lo, não só de uma maneira técnica, quando eu digo, né, dentro das suas expertises de dança, mas como que eu posso acessar e nutrir esse aluno para que ele não só fique só nas sensações, mas que também possa entrar em locais mais profundos, como é o caso da percepção, né, a elaboração de tudo que está sendo sentido. Mas os meus colegas também vão falar um pouco mais sobre isso. E essa era a minha contribuição de hoje. Espero não ter falado muito rápido e não ter sido muito confuso, mas acho que não, né? Gratidão, gente. Gratidão, Ana. Muito obrigada, Adri. Muito importante tudo que você falou. E eu vou colocar aqui no bate-papo o nome de uma pessoa que é a Rachel Tudor, que hoje em dia é uma das referências de profissionais que estudam a comunicação da fáscia, né? Ela é dos Estados Unidos ou do Canadá, não me lembro direito. Mas ela está fazendo como se fosse um dicionário da fáscia. Então, acho que é legal para quem quiser pesquisar. Vou chamar então agora o Maércio, já que a Adri citou. O Maércio, ele trabalha com neurociência, com dança e está fazendo pesquisa com Fernando Bertolucci. Então deve ter muita coisa legal aí para você contar para a gente hoje, né, Maércio? Bem-vindo. Ah, obrigado, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Uma felicidade ver tanta gente junto. Uma felicidade muito boa. Eu fui acompanhando aqui a chegada das pessoas e ver dezenas de pessoas interessadas no tema. Acho que é uma felicidade. Muito feliz, muito grato também. Bom, eu sou artista da dança. Tem um processo aí com o balé clássico, a dança contemporânea e um pouco depois com a improvisação. E há uns anos atrás eu decidi parar de dançar porque eu já me via nesse lugar da docência, um lugar que me trazia muito prazer e já tinha uma relação forte com a educação somática por conta de um processo startado por uma grande amiga que a Ana conhece, algumas outras pessoas talvez conheçam, que é a Beatriz Pacheco, que é uma rufista, educadora somática, que eu a conheci quando eu tinha 18 anos. E eu conheci a Bia porque eu tinha uma questão que ninguém descobria o que era, né? A minha pelve era retrovertida, eu tinha o famoso bumbum para dentro, por mais que ninguém me pedisse, e nesse aspecto eu fui muito privilegiado, por mais que ninguém me pedisse para colocar a bunda para dentro, a minha bunda ia para dentro. Ninguém me pedia, mas ela ia. E a gente tentava descobrir o porquê que ela ia, e eu conheci a Bia para descobrir o porquê que a minha pelve ela se retrovertia instantaneamente. E a gente fez um processo conectando Rolfing e educação somática, e aí foi que eu descobri o né, como assim eu consigo impactar todo o meu corpo de uma forma indireta e às vezes muito mais, de uma maneira muito mais funcional do que uma perspectiva direta. E aí, para mim, que esse start da comunicação do corpo, ele ficou um pouco mais amplo, e não só uma conexão
que se dá a partir dos segmentos, né? Que se dá biomecanicamente. E nesse interesse a neurociência apareceu alguns anos mais tarde, então fui estudar neurociência. Na época era o único curso de graduação no Brasil, lá na Universidade Federal do ABC. Hoje não é mais, a gente tem algumas outras ofertas de graduação em neurociência no país. E tenho, assim como a Ana startou, me interessado por tentar entender quais são as relações entre sistema nervoso, sistema facial, cognição e movimento, principalmente, e, em especial, esse movimento dançado, né, que é o tema que a gente está aqui hoje. Eu pensei em algumas coisas para falar, em especial, falar de imagética, mas acho um crime eu não linkar algumas coisas que a Adriana startou e desses links puxar esse ponto em que a imagética nos conecta, né? Mas quando a Adriana traz essa dança como, né, essa dança que se relaciona, né, que se relaciona e que é possível, só é possível em primeira pessoa, a gente está se referindo a uma construção de um movimento único, a uma dança, a uma expressão via movimento que ela acontece de uma forma única e ela não se repete, tanto entre diferentes pessoas, quanto ela também não se repete na mesma pessoa. E por que eu acho isso tão importante? Porque num processo como a dança, e muitas vezes é um processo de reabilitação, por exemplo, a gente aprende táticas, ferramentas para alcançar o nosso objetivo, seja esse objetivo uma recuperação, uma estabilização de alguma questão, ou até mesmo uma expressão de algo, que é o que a dança se ocupa em fazer. Só que essas ferramentas, essas táticas ou essas técnicas, elas são insuficientes quando elas não são preenchidas por alguém. Elas não fazem o menor sentido se elas não são preenchidas por essas pessoas que vivem essas experiências, que vivem essas técnicas. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque se a gente não cria um link entre a pessoa que dança e aquilo que se dança, ou a pessoa que move e aquilo que se move, a gente está falando de um processo que é incompleto. Isso é também importante porque se a gente for olhar algumas pistas mais recentes dos estudos a respeito da fáscia, a gente tem ali uma indicação do sistema facial agindo não só de baixo para cima, não só como esse sistema que nos impacta aferentemente, né, então dos sentidos para o sistema nervoso central, mas que ele é impactado, ele também possível de cima para baixo. E por que eu estou puxando esse link dessa relevância do sistema facial agindo de cima para baixo? Porque o que a gente sabe hoje, o que a gente vê muita evidência, é que a forma como a gente elabora sobre o próprio corpo, a forma como a gente representa o nosso corpo, ou a forma como a gente representa as nossas ações, que podem ser ações de segurar uma caneta, ou pode ser uma ação dançada, elas só são possíveis e elas só alcançam o nosso objetivo quando essa representação que está antes do movimento expresso no espaço, ela é funcional, ou ela atende a esse desejo, atende a esse objetivo. E uma das formas da gente tocar esse ponto, que é um ponto que é pré-movimento, mas que age diretamente sobre o movimento, é a partir da imagem. Então, as palavras que tocam, por que essas palavras nos tocam? Por que será que essas palavras que carregam uma série de elementos, e muitas vezes elementos não racionais, elas fazem com que a gente tenha uma resposta outra, modificando um lugar muito importante que é o nosso estado interno?
ou aquilo que a gente chama de interocepção, que é a percepção dos nossos estados. Eu bato bastante nessa tecla porque de nada adianta se a gente tem uma boa orientação, um caminho estrutural bem descrito, um caminho biomecânico bem desenhado, se a gente não preenche esse caminho de subjetividade, que é onde a dança acontece. A dança não acontece numa reprodução muito bem feita de um passo. A dança acontece quando alguém, que é alguém único, que sente, pensa e elabora sobre si próprio, realiza esse passo, realiza esse alguém em movimento. E uma forma da gente acessar esse lugar pré-movimento é a partir da imagem. Então, quando a Adriana fala da experiência dela de perguntar como você está se sentindo, não é só uma resposta pontual, no sentido, está tenso, está relaxado, dói aqui ou dói ali, tem uma questão aqui, uma questão ali. Mas é todo aquele desenho, ou uma coisa que o Bertolucci fala bastante, que toda essa paisagem sensorial e perceptiva que nos compõe. E acessar esse lugar, acessar essa paisagem de si mesmo, afeta o movimento. Faz com que o movimento ocorra de uma outra forma. Faz com que o movimento aconteça de uma forma que é a forma que ele, seja na dança ou na vida, deveria sempre acontecer, que é preenchido por alguém. Então, essa experiência em primeira pessoa, ela vai dar conta de uma significação da prática. Ela vai dar conta de uma significação que é feita de uma forma única e é feita somente por aquele ou aquela que experimenta o movimento. Então, todos os estudos da imagética, e não só com a dança, acho que primeiro que o uso das imagens são muito anteriores a qualquer organização de códigos e técnicas, mas mais recentemente, quando a gente tem algumas sistematizações a respeito da imagética, elas dão conta não só de elementos ali, roteiros, para se experimentar o corpo em movimento, mas elas dão conta de um ponto primordial, que é o ponto que a gente precisa lembrar daqui para frente, que é o ponto em que é necessário sempre, sempre que alguém preencha a experiência pelo movimento. E quando eu digo esse alguém, não é só o corpo, a estrutura desse alguém, mas é tudo aquilo que compõe essa pessoa, inclusive os seus estados emocionais, os seus estados atrelados à psique. Então, como eu estou, é como eu estou de uma forma completa. Não é como eu estou duro, mole, rígido, relaxado. É como eu estou de uma forma completa. Então, se eu acabei de passar por uma situação de estresse excessivo, não adianta eu querer reproduzir o movimento sem levar a minha atenção para como esse corpo está e como eu posso modular. Então, essa nossa capacidade de modular a si mesmo não é só uma modelagem das tensões do sistema facial. Não é só uma outra forma, uma outra roupa facial, mas é uma outra roupa de subjetividade. É uma outra roupa em que eu elaboro uma completude sobre o meu corpo e não só uma organização, não é só a casca, né? Eu acho que se a gente está interessado na fáscia, mais do que nunca a gente não está interessado na casca, né? Porque o que se vê nessa casca, ele é fruto desses elementos mais internos. E esses elementos que têm cor, que são coloridos por esse alguém que vive em movimento. Eu acho que eu vou fechar aqui para a gente continuar o papo, senão me alongo. Muito obrigada, Maércio. Muito rico as informações que você trouxe para a gente. E eu só queria complementar, porque ontem eu assisti uma palestra de uma profissional chamada Laurie Nemetz, eu vou colocar aqui no bate-papo.
E ela traz um pouco isso que você falou, né, da gente não ficar só na casca, mas a gente tem muito mais do que a casca. Então, se alguém quiser, eu tô colocando esses nomes porque às vezes as pessoas querem também alguma referência, então eu tô lembrando, tô colocando aqui, tá, pessoal? Então ela tá falando muito sobre isso, arquitetura, movimento, interocepção, e tem esse pesquisador aqui também, o Craig, que fala muito sobre interocepção e emoções para quem quiser aprofundar, tá bom? Obrigada, Maércio. Então agora eu vou dar continuidade aqui para Natália Solon, que conheci a Nath porque a Nath é professora de yoga e eu conheci ela no estúdio de yoga que eu faço aula como aluna. Mas só que a Natália, ela transita muito no mundo da dança, tem feito várias atividades com a dança e por isso que eu convidei ela hoje aqui. Bem-vinda, Nath. Obrigada, Ana. Dá para me escutar bem? Estou sem fone, tá bom. Primeiro, é uma honra estar aqui, ainda mais com tanto profissional bom, renomado, bailarinos. Não sou bailarina, mas passei pelo balé na infância e sou professora de yoga, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, sou nutricionista também de formação, então minha paixão sempre pela saúde, pelo corpo, foi desde pequena. E a yoga ela começou a me puxar um pouquinho para a questão dos movimentos um pouco mais fluidos, né? Tem uma parte da yoga que é o vinyasa, que são movimentos mais fluidos junto com a respiração. E aí isso foi me levando um pouquinho para eu escutei algo como ecstatic dance, yoga dance. Aí eu falei, deixa eu ver como que é isso, né? Resgatar um pouquinho da dança que eu fiz tão de pequena e que eu sempre gostei muito. E aí eu fui começar a estudar isso e fiz o Yoga Dance com a Fernanda Cunha, vi que tinha as práticas da Gabrielle Roth, que ela dá também, ela usa muito a questão dos elementos, que hoje é o que eu uso nas minhas práticas como professora de movimento / dança, danças mais intuitivas, e a Gabrielle Roth, ela foi trazendo essa questão que linkou muito com a yoga para mim. Cada elemento, terra, água, ar, fogo, ele equivale a um chakra, a um centro de energia do nosso corpo. Então, a minha pesquisa começou por aí, e até hoje é onde eu guio um pouquinho os movimentos. Um pouco da minha, que eu chamo de jornada corporal. E por que jornada corporal? Porque eu acabo linkando um pouco da yoga, um pouco da dança-terapia, que é onde eu estou em formação no Centro da Maria Fuchs, com o Pio Campo, e eu coloco um pouquinho dos estudos do movimento somático, onde eu também estou em formação com o Body Mind Movement. Então, eu junto um pouquinho de todas essas técnicas do que eu estudo e eu trago nessa jornada corporal. E aí, puxando o link do que o Márcio também falou sobre um pouco da subjetividade, eu acredito que a minha prática ela caminha um pouco para aí, para essa subjetividade. Principalmente, como a minha formação básica é yoga, a gente lida muito com essa questão de símbolos, com a parte mais meditativa, com os chakras, os centros de energia. E eu fui colocando isso um pouco, levando para essa subjetividade na dança. Só que eu acho que assim tem tanta coisa legal para falar. Eu acho que um dos estudos mais fortes hoje, que eu tenho visto agora na pandemia, que eu tenho me aprofundado, é um pouquinho da questão do sistema nervoso e da teoria polivagal, que eu acho que é o que eu gostaria de trazer aqui, puxando o gancho que a Adriana começou a falar. E aí, trazendo um exemplo que ela também trouxe da varinha, quando eu fiz a minha formação de yoga na Califórnia, eu lembro que eu fazia muito Iyengar, que é um estilo de yoga um pouco mais de alinhamento, um pouco mais rígido, um pouco mais quadrado, até onde os professores também têm mais rigidez no modo de falar e de se comunicar. E eu lembro que eles ficavam com um pauzinho, uma varinha também, cutucando, né? Yoga tem muito alinhamento certinho, o corpo precisa estar correto. E aí eles ficavam varitando, assim, cutucando a gente, falando, tá certo, tá errado. E eu comecei a perceber, com tudo que eu estudava, eu falei, putz, eu saí daqui mais tensa. Eu não sei se alguém já teve essa percepção. O yoga tem muito isso, né? Como, tem aulas que falam muito de ajuste e eu acabava saindo com o trapézio tenso. Nossa, tem que... Né? Eu acho que bailarinos, vocês da dança devem ter muito isso. A gente acaba saindo mais tenso do que tendo uma desenvoltura. E aí isso, para mim, é muito sobre fáscia.
Então, eu acho que linka a questão do sistema nervoso com a rigidez, né? Então, eu me senti ali um pouco pressionada, ou isso é certo, isso é errado, um pouco taxada, eu sentia no meu corpo, somaticamente, como aquilo reverberava numa contração excessiva e não uma liberação e uma expansão, que é o que a face traz, né? A proposta da face é criar espaço mesmo, né? O nosso corpo como uma integridade, uma conexão toda. E aí isso foi puxando para mais estudos, e aí acho que adentrando um pouquinho na teoria polivagal, o que eu queria dizer com isso é, quanto mais a gente vê hoje em dia, essa questão do vínculo seguro, essa questão da forma como a gente se comunica, como a Adriana falou, da forma como a gente olha o aluno ou, né, qualquer pessoa, e a forma como a gente acolhe essa pessoa, né, seja na aula ou seja em outro lugar da vida que a gente está falando. A gente vai ter uma desenvoltura, um relaxamento do sistema nervoso muito mais, vai ter uma regulação do sistema nervoso muito mais ágil, né? E vai ter uma desenvoltura, vai ter toda uma fisiologia onde os seus batimentos cardíacos vão reduzir, vai ter liberação de hormônio de relaxamento, a sua respiração vai ficar mais calma, os seus músculos, fáscias, todos os tecidos conjuntivos, tendões e ligamentos também vão ficar mais soltos, e quem sabe, né, na sua prática, você ter uma desenvoltura melhor, sentir um bem-estar melhor, né? E aí eu aplico isso cada vez mais nas minhas aulas, tanto de yoga quanto das jornadas corporais, essa primeira questão de como você recebe o aluno mesmo, como você fala com o aluno, e como que você dá essa liberdade, que para mim, quando se fala em fáscia, também me remete muito essa palavra liberdade e adaptabilidade. Então, o quanto eu posso, não existe uma postura correta, mas o quanto ele pode adaptar de acordo com o histórico dele, como ele está naquele dia, como estão as emoções dele naquele dia. Então, trazer um pouquinho esse aconchego de que não há certo e errado, né, para ele, mas o que ele pode fazer, né, seja uma postura de yoga ou seja um movimento de dança. O como ele está confortável para fazer aquilo ou não naquele momento, né. E essa pergunta muito de interocepção, que é como você está se sentindo mesmo. Então, a gente consegue colocar isso em qualquer aula, em qualquer prática, numa consulta de fisioterapia, para quem é fisioterapeuta, né? Sempre levar essa pessoa lá para dentro. Como que você se sente com esse movimento, né? Ele não é certo, não é errado, mas ele é o seu movimento nesse momento. Como que você pode receber isso? E isso tudo traz um pouquinho do acolhimento e estimula esse sistema nervoso parasimpático. Então, muitas vezes, uma postura de yoga, onde a pessoa não estava conseguindo fazer umas posturas mais desafiadoras, se você, né, chega do lado, às vezes, da pessoa, dá um toque, respira junto com ela, olha nos olhos dela, então, vários recursos, o tom de voz, e dá essa liberdade para ela, você começa a ver que o corpo dela vai desenvolvendo, e de repente ela consegue falar, nossa, que delícia, eu consegui acessar essa postura, né? E numa aula de uma dança livre, onde a pessoa está ali, até quem não é profissional, né? As danças mais intuitivas, onde a pessoa está ali, ela não está performando, ela está ali para brincar e brincar com a subjetividade dela. Então, como ela pode se sentir livre? Porque ela não é uma dançarina, né? Então, nesse meu mundo que não são bailarinos, como a pessoa pode se sentir confortável e segura naquela sala, naquele ambiente, onde um está olhando para o outro, um está acolhendo o outro e está rolando um campo sistêmico de energia ali. Uma pessoa pode ter uma desenvoltura mais gostosa e ir para o processo dela, né? Enfim, aí também anotei, quando você me convidou para falar um pouquinho, anotei alguns recursos que dá para a gente usar, mas eu não sei se você quer que eu entre nisso, coisas que dá para a gente fazer, manobras que dá para, a gente chama de recursos, né, para aliviar um pouquinho o sistema nervoso, seja em situação de estresse grande, ou seja, uma simples aula, como a gente começa uma aula de yoga, onde a gente usa uma respiração, né? Então, não sei se você gostaria que abordasse isso agora.
Nath, por motivos de tempo, eu vou dar seguimento, mas aí a gente Tá coloca o bom. teu Insta aqui, as pessoas que tiverem interesse podem te procurar. Sobre teoria polivagal, tem o Stephen Porges, para quem quiser saber mais, e bem no campo do movimento, falando muito de ambiente seguro, também do nervo vago, tem a Carrie Locher, que é de Dubai, que também fala muito sobre isso. Obrigada, Nath, muito obrigada. Então a Nath vai colocar aqui o contato dela caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto, tá bom? Agora, agora eu vou chamar o Tony, gente. O Tony, eu conheci o Tony acho que 2 anos atrás no Mover Glue, um evento que eu faço, que é um congresso 100% prático sobre a fáscia. E aí eu tenho uma amiga, Camila, eu falei, Camila, eu preciso de algum bailarino para fazer uma performance. E aí foi assim que eu conheci o Tony. Então o Tony fez uma super performance no nosso Mover Glue. E hoje ele vem aqui falar um pouquinho sobre Laban pra gente. Bem-vindo, Tony, que bom te ver de novo. Tudo bem, Ana? Vocês estão me escutando direitinho? Que para mim parece que está mais lento. Está na boa? Que bom. Então, já a Valéria está aí. Já que o improviso é um flow, em vez de Laban, que eu ia falar desse lugar, desse do fora, mas tanta coisa interessante acontecendo que acho que vale mais a pena dialogar com essas várias coisas boas que foram aparecendo aqui. Se não for muito ruim para você, de falar sobre a presença, que envolve o Laban, mas que é porque falar um pouquinho da minha primeira agradecer estar aqui. É muito bom juntar para falar sobre dança, sobre pensamento. A dança tem poucos lugares para se falar sobre o pensamento da dança, do pensamento habitando o corpo. Venho da dança clássica, passei pelo jazz, formação profissional dentro da Angel Viana, fiz a faculdade da Angel, fiz a pós na universidade, depois sou professor da Angel lá na faculdade, na pós, no técnico, e a Adriana estava falando da nossa mestra, né, que realmente é uma pessoa especial, tem 92 anos e ainda está em ação, por incrível que pareça, mais forte do que firme, mas maravilhosa. E o que eu tenho feito hoje em dia, e que vale a pena dividir aqui com vocês, eu tenho trabalhado muito esse lugar, desse corpo preenchido, desse corpo inteiro, desse corpo que ele é habitado. Na verdade, tem uma frase que é lá de trás, que eu escutei há muito tempo atrás, que é habitar o corpo. E essa frase sempre ficou na minha cabeça, e eu falei assim, mas como não existe o habitar o corpo? Como eu venho da dança, parece mais óbvio, mas mesmo na dança eu entendi que você pode desenhar formas de maneira que o Maércio falou tão bem, de maneiras não habitadas. Né? E aí, das coisas que o Maércio foi falando, ele falou desse lugar do pré-movimento, da vontade de falar sobre, tem o Godard, que ele fala sobre o pré-gesto, que ele tem no Lições de Dança, ele fala sobre como você percebe o pré-gesto, como você vê onde nasce o gesto. E dentro dessa pesquisa de onde nasce o gesto é que eu fui entrando nesse lugar do trabalho somático com a Ali Duarte, que é um pupilo do Peter Levine, do SE, que foi me colocando nesse universo de perceber o que está para além do corpo, não para fora, mas o que está para além do corpo para dentro. E aí o que eu vou tentar dividir aqui com vocês um pouco é esse jogo que hoje em dia eu uso muito dentro das preparações corporais, direções de movimento ou coreografias que eu faço para teatro, dança, musicais, essas coisas. Normalmente, quando a gente está em cena, a gente tende a ficar mais preocupado com a comunicação fora e a gente fica 100% fora e pouco por cento dentro. A gente, na verdade, a gente vai executando mais do que sentindo. E o que eu fui descobrindo foi uma maneira de fazer o ator, ou bailarino, ou performer, poder ir sentindo
e, sem perder o sentir, poder se expressar. Então, o tempo inteiro, eu fui tentando deixar o corpo dele mais poroso, com mais fendas, com mais transitividade nesse jogo de mundo interno e mundo externo. E quando a gente fala de mundo externo, é mais fácil de perceber. Aí vou juntar com a Natália, que ela vou chamar de Nana, tá? Que a gente virou Nana, mas tudo bem. Da Natália, que foi colocando lindamente do sistema nervoso autônomo, que é esse lugar do simpático, de que maneira a gente vai se movimentando aqui do lado de fora. E normalmente a gente ia para o parasimpático de uma maneira mais abandonada. E aí o Porges trouxe essa teoria polivagal trazendo a ideia do ventral, que é como você pode estar dentro de você sem precisar desligar todos os sinais, sem estar no dorsal. Você está ali de uma maneira ativa. E esse lugar de estar de uma maneira ativa, ele consegue ser expressivo. E quando você consegue habitar o corpo de maneira expressiva, e eu vou juntar com a Adriana, você consegue se comunicar de uma maneira mais inteira. E aí, a palavra do ator, ou a maneira como ele respira, ou a emoção do ator, ele pode chegar de uma maneira na audiência ou no mundo externo, de uma maneira que possa preencher a partir da subjetividade também de quem está recebendo. Porque se eu não estou presente, se eu executo, eu tenho que passar uma ideia fechada. E a ideia hoje dos encontros, da ideia das ligações, é justamente eu poder fazer com que a audiência ou que o mundo externo possa também fazer parte do jogo junto com o ator, com o bailarino ou quem quer que seja. Então, o meu trabalho hoje em dia tem sido esse de tentar colocar os performers, intérpretes, de uma maneira mais inteira e presente na cena. Eu vou parar por aqui porque eu juntei muita coisa, mas é uma coisa que me encanta. E me encanta mais ainda poder juntar para falar sobre isso. Porque às vezes a gente fica trabalhando de uma maneira muito isolada e fechada, né? E aí a gente não tem muito como trocar. Muito obrigada, Tony. Muito bom ter você aqui, viu? Agora eu vou chamar a Flávia Regina Goldstein. Ela é minha aluna, ela é coreógrafa. Eu conheci ela também através aí do mundo da fáscia. Flávia, bem-vinda. Oi, Ana, Tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Obrigada, Ana, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Então, Ana, ao contrário, assim, um pouco ao contrário de todo mundo, a minha história com a dança é bem bailarina, né? Assim, eu desde pequena, aula de dança, clássico, mas eu sempre achei que faltava alguma coisa, que aquilo era meio engessado, eu não sei, assim, eu sentia no meu corpo. Então, eu fui procurar, obviamente, outras coisas e fui de um grupo de estudos de várias pessoas da dança somática, mas aí eu voltei para o moderno, para o balé moderno, e eu fiz minha formação em Martha Graham, que para mim é o clássico da dança moderna, que é maravilhoso o trabalho dela, que é bem introspectivo, é interno, muito chão, você fica muito amiga do chão. Assim, onde eu vou, já quero sentar no chão, porque é muito familiar. E eu estudei durante 32 anos, Marta, todos os dias da minha vida, amiga. Foi assim, uma loucura. E dancei numa companhia de dança aqui no Brasil, onde a principal técnica era a Marta. Não só isso, né? Fiz jazz, várias aulas. Aí morei fora. Foi quando eu conheci essa técnica que eu, hoje em dia, que é o mais trabalho, que é baseada na dança dos índios Cheyennes. E, nossa, aí me pegou de vez, porque é assim, percussão, música ao vivo, que já
você já chega dançando, né? Porque os caras no atabaque e na escola do Alvin Ailey, em Nova York, eu morei lá durante 1 ano e meio fazendo, eu queria fazer tudo, todas as aulas de Horton da vida, e fiz, né? Fiz muitas aulas, lógico, fui fazendo outras técnicas, para lá e para cá, fazer uma aula com o Paul Taylor, vários conhecidos aí no mundo da dança, milhões de aulas. Eu já tinha a formação de Luigi, que é uma técnica de jazz, que é o clássico do jazz, que é um cara que ele criou essa técnica porque ele sofreu um acidente horroroso e ele ficou completamente imobilizado, e ele na cama, ele começou a criar os movimentos e ele ficou completamente curado, e ele criou uma técnica maravilhosa de jazz, que é super alongamento, expansão, é maravilhosa essa aula. E aí eu fazia muita aula dele também, com ele, lá, e na escola do Alvin Ailey, Paul Taylor, La Step Woman, Merce Cunningham, sei lá, nem sei, gente, fiz muita coisa. E fazia pilates já, porque na companhia que a gente dançava aqui no Brasil, a nossa diretora, junto com a Ruth Archur, elas já haviam trazido o mate pilates. Então, a nossa aula, nós tínhamos aula de mate pilates. E a gente sempre fez, já fazia parte do nosso schedule dentro da companhia. Depois, quando eu morei lá, fui morar fora, eu fazia aula lá também de Pilates, no estúdio lá do Pilates, mas era assim, com as máquinas, né? E também o mate. Bom, gente, eu nem vou falar tudo que eu já fiz, porque nem eu sei, sabe? Que eu pego lá meu currículo e falo, nossa, eu fiz isso. Mas, assim, que eu estudei muito profundamente foi isso. E aí, agora, e tive uma academia durante, isso é importante. Por que eu dou aula por causa de tudo isso? Porque eu tive uma academia de dança e ginástica durante 18 anos. E aí eu fui começar a fazer outras formações, porque a minha formação, gente, é artista plástica. Então, eu sou completamente artista. Eu não tive uma formação nem de fisioterapeuta, nem de educadora física. Tudo foi dança e artes plásticas. E daí, com a academia, eu comecei a fazer muito curso, porque eu tinha que saber mandar, sabe? Tinha que saber musculação. Então, eu fazia curso de musculação, fazia aula disso, de tudo. E aí que eu comecei a trabalhar com o corpo fora a dança. Eu continuo trabalhando com a dança, dando workshop de dança moderna, porque eu sou técnica em dança moderna, tanto Marta quanto Horton, mas eu trabalho com os meus alunos, funcional, pilates, eu sou coreógrafa, então, assim, a minha aula não é assim, gente, é pilates, não é. A minha aula é, eu vejo meu aluno, eu tenho um histórico com ele, e eu tenho uma coreografia, minha aula é uma coreografia para aquele aluno. Aí o outro quer musculação, vai na musculação, mas vai para a bola, vai para o elástico, vai para o TRX. Tem todo um trabalho que eu criei, né, com tudo que eu tenho na minha mão. Aí, com a fáscia, gente, minha visão fez assim, ó, pá! Porque eu descobri que a vida inteira eu trabalhei muito a fáscia com a história da dança. E com o trabalho em Horton, que você trabalha a respiração, os ataques, muito spiral, em Marta também, muito espiral, muito rebote, muito salto, né? Muito salto, 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 salto. Eu falei, gente, eu trabalhei isso a minha vida inteira e não tinha noção, né? Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então, mudou completamente minhas aulas, totalmente, mesmo eu sendo obrigada, sim, porque eu sou técnica de moderno, Martha Graham, Horton, é o meu perfil, é o que eu sei,
Mas mesmo nessas aulas, o meu olhar, assim, e como eu trato e como eu ensino, sempre foi meio diferente, porque eu não sou essas professoras. Tem que fazer, né? Tá ruim para você assim? Vamos fazer assim. Eu sempre fui assim, boazinha, boazinha. Eu sempre fui boazinha. Eu tive aqueles que, né? Mas eu sempre fui boazinha. Então, meu perfil. E aí, o que acontece? Agora, gente, com esses estudos da face, eu estou fazendo a formação também, né, Ana? A formação da biotensegridade, mudou completamente o meu olhar, a minha visão, como amanhã eu vou coreografar, o jeito, eu já tinha esse olhar diferente, né, com o bailarino, com meus alunos, mas agora, assim, muito mais carinhosa, muito mais aconchegante, né? Assim, de aconchego mesmo. E o que eu acho super importante e que eu acho que me ajuda muito é a música. É essa coisa da sensação, da entrega, porque eu entendo assim, um bailarino, para qualquer pessoa que queira ser um bailarino profissional, ele tem que estar presente. É quase uma meditação. E não dá para ficar elocubrando. Você entrou na sala de aula, você está ali, você está entregue, você está ali. Está lá fazendo um exercício após o outro, mas aquilo não tem fim. Graças a Deus, eu tive uns professores, uns mestres maravilhosos, que mesmo quando você faz algum movimento em staccato, eles sempre falavam, não tem fim, aquela parada não termina, já junta com o outro. É uma coisa muito fluida, a dança não tem fim, ela é um fio. E aí eu tento passar isso para os meus alunos, porque é uma maneira também que eu acho que a gente consegue se conectar com o seu interno, com a coisa da percepção mesmo, de sentir seu corpo, da respiração. Eu falo muito, eu falo a aula inteira, inspira, solta o ar, deixa a respiração te ajudar no movimento, então não deixe de respirar. Inspira, solta o ar, eu falo o tempo, quase cantando, né? Porque para mim, toca o hino nacional, estou dançando, né? Então, gente, eu sou um ser dançante, eu e umas amiguinhas, eu tenho uma turminha aí que nós somos assim, entendeu? Então, a gente acha normal. E eu penso assim... Flávia, um minuto, um minuto. Não, estou acabando. Tá. Eu penso assim, que o que é legal é a gente tentar trazer tudo isso que a gente está aprendendo com a face, com tudo, para o nosso aluno dessa maneira mesmo que todos vocês falaram e que eu concordo plenamente, que eu acho que é o trabalho mais legal, é o movimento fluídico, é ser leve na maneira que a gente trabalha, né? Ser leve com os alunos, ser leve com todo mundo, para ver se as pessoas conseguem entender e sentir. É isso, gente. Estamos aí, adorei estar com todos vocês são muito bons. Obrigada, Ana. Obrigada, Flávia. Bom, pessoal, então a gente está caminhando para o final aqui do nosso encontro. Eu pedi para que todos colocassem, todos os palestrantes colocassem aqui o contato, caso vocês queiram falar com algum deles. Se quiserem agora abrir a câmera, fiquem à vontade. E eu queria, para a gente fazer uma rodada final, vamos fazer assim, rapidinho. Cada palestrante vai falar dança é fácil porque, completando o tema da nossa mesa redonda. Quem quer começar dos palestrantes? Adri, pode falar. Dança é fácil porque flui. Quem é o próximo? Dança é fácil porque dá prazer. Dança é fácil porque conecta o todo como um ser. Dança é fácil porque fácil é vida. Dança é fácil
e a dança. Dança é fácil porque há uma escuta interna. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Na próxima quarta-feira a gente vai ter mais um encontro às 9 da noite. Vai ser sobre fáscia e câncer, tá? E eu acho que a Adriana tem um convite aí para todos vocês. Tenho sim, gente. Quem quiser praticar, eu vou fazer uma aula aberta via Zoom na sexta-feira, no horário do almoço, para não ter desculpa, ao 12h30, nessa sexta-feira. Quem tiver interesse, é só entrar no meu Instagram, na bio tem o link, tá escrito lá, The Spiral Dance, treinamento da fáscia através da dança autoral. Então, você clica lá, já vai direto para um grupo do WhatsApp, onde eu vou passar as maiores informações, tá? Sexta-feira, às 12h30, eu espero vocês lá. Gente, então, muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite e até a quarta que vem, gente. O Instagram da Adriana é Estúdio Corpo Campinas. Estúdio do Corpo Campinas. Adri, coloca aqui por gentileza. Vou colocar de novo. Espera aí. Estúdio do Corpo Campinas. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Um beijo grande para todos. Uma boa noite. Tchau, gente. Tchau.